Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre fundos imobiliários e eu quero lembrar a todos vocês que a gente está aí no aniversário da Suno de 8 anos, então muitas informações disponíveis para vocês aqui logo abaixo, então procure na descrição do vídeo muitas informações sobre Suno 8 anos, tá? Vale conferir esse momento de oportunidades de mercado, muitas coisas interessantes aparecem por aí, então vale acompanhar aqui o que o aniversário da Suno está programando para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o GGRC11. Foi publicado na segunda-feira, agora dia 17 de fevereiro, né, de 2025, o relatório gerencial. E a gente quer trazer algumas coisas para vocês e também um comentário sobre o ativo Suzano. Então fique conosco aqui até o final do vídeo. Vamos lá para o relatório gerencial do GGRC11, então relatório de gestão referente a janeiro, né, das Agros Capital. Aqui são alguns destaques. Então o fundo já tem aí, desde 2017, né, já tem 8 anos, então já tem uma história aí para contar, né? Tem mais de 146 mil cotistas, já realizou 8 emissões de cotas, então um fundo que tem aí uma certa história, né? Então isso é muito importante, uma taxa de administração e gestão consolidada de 1,10% ao ano, hoje uma BL pouco acima de 580 mil metros quadrados e um prazo médio contratual de 6,14 anos. Um fundo de mais de R$ 1 bilhão. Então, por isso que a gente está trazendo essas atualizações aqui para vocês. Primeira questão, né? Isso aqui tem virado uma praxe entre os gestores. Comentários, né? Um relatório comentado. Então, alguns gestores têm feito desse formato, alguns têm feito webcasts, né? Logo depois da publicação do relatório, 2 dias depois, eles fazem ali um webcast, então isso é muito importante. Alguns fazem trimestralmente, que também é interessante, então acho que são inovações aí que o mercado vem nos trazendo. Aqui mostra matérias, né, que o fundo apareceu, reportagens, então o fundo na mídia, e aí a questão do fato relevante, né, da locação da Suzano, que vai ser encerrada, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre o ativo, que é o último fato. O restante são informações gerais mesmo aí de distribuição de rendimentos, né, de comunicados gerais ao mercado. Aqui tem toda uma história, e eu queria comentar com vocês exatamente aqui nessa parte final, que é o fato relevante que foi publicado aí recentemente, após várias tratativas, então, com a Suzano, referente ao imóvel denominado CD Campinas, né, que fica em São Paulo, que é um centro de distribuição, em que a locatária, então, optou por não continuar ocupando o imóvel e vai entregá-lo a partir aí de maio de 2025, então deve ter essa vacância no fundo. O pagamento anual aí vai ser realizado, né, e além disso, que hoje gira por volta aí de 6 milhões, pouco mais do que isso, né? Então, além desse pagamento anual, o fundo também vai receber uma compensação de 7 milhões de reais, que serão usados justamente para poder revitalizar o imóvel, e é por isso que eu quero mostrar para vocês algumas coisas, quanto isso vai ser, na minha opinião, importantíssimo aí para os cotistas acompanharem. Essa que é a grande motivação, acho que, desse vídeo, é justamente esse acompanhamento que eu acho que vale conferir aí nos próximos relatórios gerenciais. É claro que ainda vai sair em maio, o fundo ainda vai ter, talvez, aí alguns meses para reposicionar o imóvel, fazer as reformas necessárias, né? Seguindo aqui um pouquinho mais para frente, esse ativo hoje representa quase 5% da BL do fundo, né? E vai impactar aí cerca de 3,76% das receitas mensais, no caso, negativamente. Mas, em função do recebimento desses valores, a gestão optou por ajustar o guidance, né, para o primeiro semestre, que vai variar entre a banda inferior de 0,095, lembrando que o fundo é base 10, até 0,105, né? Pouco mais do que 10 centavos, quase 11 centavos aí por cota. Então, para o primeiro semestre, o guidance foi ajustado. Quais são outras questões que eu queria destacar, né? O fundo tem o hábito, né, a gestão tem o hábito de fazer visitas técnicas, quando tem ativos em obras, eles trazem atualizações, ou a mesma visita técnica geral. Então, eles não fizeram, nesse último mês, nenhuma visita técnica, tá? Mas é habitual fazer. Mas eles trouxeram atualizações das obras que estão em andamento. Uma delas, que é o imóvel Todimo, né? Todimo, enfim, Todimo, que é o centro de distribuição em Cuiabá. As obras já estão aí quase que pela metade, né? Já foram concluídas ali 43%, já a parte de estruturas praticamente pronta, e aqui tem algumas imagens do imóvel. Já no caso de um centro de distribuição aqui perto, inclusive de Goiânia, né, onde eu moro, em Anápolis, que é cerca de 45 quilômetros daqui, tem um centro de distribuição denominado Santa Cruz,
e esse sim ainda está no começo. Então ainda está numa fase bem inicial ali de canteiro de obra, de terraplanagem. Então 12% apenas concluído. Aqui tem outras perguntas, inclusive falando da alavancagem do fundo, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que hoje é uma alavancagem via CRIs de quase 14%, mas quando a gente considera as obrigações a pagar, esse número sobe um pouquinho mais ali para perto de 16%, 17%, tá bom? O fundo, ele tem tem uma vacância muito baixa, né, uma vacância hoje de pouco mais de 1% do fundo, e de ativo, que é um ativo denominado Pirituba, que inclusive esse ativo está em vias de ser vendido, conforme o próprio relatório gerencial destacou, né? Algumas informações adicionais aqui que são importantes, é que esse ativo Pirituba, né, que representa 1,4% do fundo, ele veio, né, de um outro fundo, que é o SNLG, e que, conforme aí vem sendo elaborado, tem essas vendas potenciais. Mas aqui é importante destacar que não se trata especificamente de valores ou de eventualmente um ganho de capital. E uma outra pergunta que eu acho que é importante trazer para vocês é a questão da Americanas, que inclusive sempre foi uma preocupação dos cotistas, né, de que esse fundo ele tinha uma exposição maior em Americanas, que já chegou a ser mais de 20%, na verdade, mais precisamente 22%. Com as novas emissões, né, com a diluição natural que ocorreu no fundo nesses últimos meses, hoje representa menos de, por volta, né, de 13% das receitas do fundo. E já não é mais a principal locatária, daqui a pouco a gente vai ver a lista. Aqui é uma DRE do fundo, mostrando justamente esse resultado mais elevado que o fundo teve, né, de 17 milhões de reais, que dá praticamente 14 centavos por cota, pouco mais, pouco menos, eu só fazer a conta aqui com a quantidade de cotas, mas fica esse ganho aí adicional. O que é importante aqui, que poderia ser trazido nesse relatório, embora tenha várias informações, é que ele não traz as reservas acumuladas, é um número importante que, pelo menos, eu não encontrei. Teve uma época que eles até traziam em formato de texto, depois a gente não conseguiu encontrar mais. Aqui são informações gerais de rentabilidades, acho que não é muito importante a gente entrar nisso aqui, comparação com os outros indicadores. Aqui mostra o volume negociado, mostra que tem uma liquidez aí que caiu um pouquinho aí, e o que é normal, né? Outros fundos também estão caindo. E aqui é o que eu falei agora há pouco. Mostra que o fundo hoje não tem mais Americanas como principal locatária, né? O principal locatária é a Ambev, depois Americanas e depois a Covolan, né? Ainda é relevante? Claro que é, mas não é mais tão relevante assim como era no passado. Aqui é o ponto talvez mais importante aqui para vocês entenderem hoje a estrutura de capital do fundo, né? Ele mostra esses 233 milhões de CRIs, que a gente até falou mais lá para cima, mas mostra outras obrigações de 55 milhões. Quando a gente vai entender as obrigações, algumas delas eu acho que nem vale a pena contabilizar, porque são rendimentos que vão ser distribuídos, tudo. Então, quando você exclui aquilo que vamos falar assim, habitual do fundo, consolidando tudo, o fundo hoje tem um passivo aí de 270 milhões, pouco mais, pouco menos, e esse número, ele é importante? Claro que é, mas o fundo tem hoje 1,6 bi em ativos, em imóveis, e ele tem disponibilidades aí na faixa de 59 milhões de reais. Aí também temos que desconsiderar aquilo que é aluguel de recebimento de aluguel, a gente tem que desconsiderar isso. Quando nós olhamos apenas aí a parte do caixa, esse caixa ele é bem menor. E aí temos uma questão aqui que vale pontuar, tá? Inclusive, eu quero deixar bem claro de que alguns gestores, eles trazem o book de fundos imobiliários como algo assim, de liquidez. Mas isso não é tão óbvio assim, né? Por exemplo, hoje o GGRC ele tem 20 milhões em caixa, né? E ele tem book de fundos imobiliários também, só que ele tem alguns fundos que potencialmente estão no prejuízo. Então, não dá para você inferir de que eles vão vender esses fundos imobiliários e vai fazer caixa para honrar as necessidades. Porque, se tiver prejuízo contábil, pode impactar rendimento, e isso aí gera uma bola de neve, enfim, complica bastante. Então, o fundo hoje, assim, fazendo uma conta simples, ele tem cerca de 20 milhões em caixa, né? Embora tenha mais fundos imobiliários que podem ser vendidos, tá? Vou voltar a insistir com isso daí. Mas, o que é importante de trazer é que esse gráfico, ele é muito interessante, mas seria, assim, até trazendo uma sugestão para as agros, trazer um outro gráfico das necessidades de pagamentos. É claro que se a gente fizer uma conta invertida, a gente chega nesse número, mas eu acho que é mais importante trazer o quanto tem que ser pago em 2025, em 2026, porque aqui está fazendo um caminho regressivo, né? Por exemplo,
TRXF. Existem vários outros fundos também, mas TRXF tem esse gráfico, né, que mostra, né, alguns fundos do Pátria, quase todos os fundos do Pátria, na verdade, também tem, que mostra o saldo devedor, mas também mostra quanto que tem que se pagar ali em cada ano. Na nossa opinião aqui, para 2025, a estrutura de capital do GGRC está bem equacionada. Para 2026, já fica um pouco mais apertado. A nossa leitura é que ele precisaria continuar vendendo ativos, como está em vias de vender, né, como a gente falou aqui do próprio imóvel Pirituba, mas, enfim, eu acho que isso é importante de se acompanhar aqui pelo fundo, né, pelos cotistas do fundo. O fundo vem, por toda a dificuldade ainda, vem ganhando cotistas aí de agosto de 24 para 2025, saiu de 132 para 146 mil investidores, então mostra que ainda continua com uma certa resiliência, mostra aqui as disposições dos cotistas por estado, né, um número interessante, aqui mostra aonde esses imóveis estão localizados, então veja que a maioria é realmente na região sudeste, né, embora tenha também sul, centro-oeste e nordeste, mas grande maioria sudeste com 61%. Né. Aqui mostra que hoje a maioria dos contratos são são indexados a IPCA, mas aqui nesse gráfico tem dois elementos de riscos que também são pontos de atenção para o cotista do fundo, que ele continua ainda tendo uma certa exposição em ativos industriais, né? Hoje aqui por volta de 20 e poucos %, e mostra que temos aí em 2027 quase, né, um terço das receitas dos contratos que vão vencer. Temos ainda bastante tempo? Temos, mas é importante acompanhar, né? Como aconteceu agora com a Suzano, pode acontecer com outros, depois lá na frente você pode ver quais são os ativos que vão vencer o contrato, a ideia também não é estender demais o vídeo aqui, mas aqui tem todos os vencimentos, tem tudo para que vocês possam também acompanhar, né? Mas é importante ter isso assim, no radar, né? É importante você estar acompanhando aí os contratos, tudo. Mas agora, pessoal, o outro ponto que eu queria trazer é falar sobre o imóvel Suzano. E eu preparei aqui um jeito diferente de falar para vocês. Ó. Eu trouxe 3 prints para vocês entenderem o imóvel Suzano. Então, quando você olha ele aqui de cima, você fala, poxa, é um imóvel que é um terreno relevante, um imóvel que está dentro da cidade, né? Tá abraçado pela cidade e está perto da Dom Pedro, né? Embora o acesso não seja tão fácil assim, mas ele está perto aqui da Dom Pedro. Então, isso por si só traz valor, né? Então, um imóvel que está abraçado pela cidade, embora seja um ponto mais afastado, não é tão central, mas é uma região metropolitana, sem dúvida nenhuma, está perto da Dom Pedro I, que é uma rodovia importante, tem um acesso um pouquinho mais limitado? Tem, mas tem essas questões todas. Agora, quando você olha outras derivadas, você começa a perceber que é um imóvel que precisa talvez de investimentos, então ele não tem uma área de pátio muito grande, né? Tem essa área que me parece de preservação, então não pode mexer ali, né? Pelo menos é o que parece. Então, e é um imóvel que carrega características um pouco mais antigas, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, eu fui lá no Google Maps e peguei para vocês a imagem da entrada. Então, você vê que é um galpão antigo, que vai precisar realmente de investimentos, né? A gente não tem imagens internas dele aqui, mas é um imóvel mais limitado, né? Um imóvel que não dialoga muito bem com os ativos mais modernos que nós temos hoje. Então, esse e por que eu quis fazer dessa forma? É que esse sempre foi o risco que eu trazia para vocês do GGRC, que ele tinha alguns imóveis que eram menos óbvios, eram imóveis que, embora bem localizados, sempre precisaria de um pouco mais de acompanhamento, um pouco mais de atenção, e agora a gente vai ter, e aí entra agora um motivo importante de estar fazendo o vídeo, eu acho que o fundo vai ter uma oportunidade excepcional de se colocar, de ser testado no mercado sobre esse aspecto, de estar ficando vago, vai ter que fazer alguns investimentos para ver o reposicionamento desse imóvel. Então, vamos ver como é que vai ser o resultado de estudo. Aqui é uma visão um pouco mais à frente da rua, para mostrar, né, que é um entorno que vai ter, que é um fundo, desculpe, é um ativo que vai ter os seus desafios ali, não é uma reposição tão óbvia assim. Vai ter aqueles 7 milhões adicionais que foram recebidos, que vão ser usados para investimentos? Sim. Então, onde eu quero chegar? A grande boa notícia é que você tem o guidance, que está bem satisfatório, você tem esse conforto aí hoje com o resultado do fundo nesses próximos meses, você tem uma vacância hoje baixa, que é de 1,4% naquele imóvel Pirituba, você tem esse ativo que possivelmente vai ser vendido, conforme a gestão vem relatando aí no relatório, você tem uma vacância que vai subir do fundo talvez para pouco mais de 5%, que ainda é relativamente baixo, mas
já começa a aparecer vacância no fundo, né? Coisa que não era habitual num fundo de contratos atípicos. Você tem uma estrutura de capital que é boa, ou seja, você tem um nível de alavancagem relativamente baixo, você tem uma posição de caixa interessante, então para 2025 não vejo problemas, até porque está vendendo imóvel, ou seja, não temos problemas para 2025. Para 2026 já começa a ter que acompanhar um pouco mais. Nós temos um portfólio de contratos que vão vencer em 2027, então até lá a gente tem que ver como que a gestora vai se comportar do ponto de vista de renovação antecipada, ou talvez de venda do imóvel, enfim, acho que o GGRC ele vai ter uma oportunidade interessantíssima de ser testado pelos próximos, eu diria, 6 a 24 meses. Vão ser bem interessantes aí esses próximos meses para esses quase 150 mil cotistas do fundo. Então eu quis fazer esse vídeo para trazer um pouco mais de cor para vocês, para incentivá-los, inclusive, a fazer isso que eu acabei de fazer aqui, de mostrar para vocês o imóvel, de entrar lá no Google Maps, fazer uma leitura da região, tentar estudar um pouquinho mais a região. Aqui eu trouxe alguns insights para vocês, mas, obviamente, daria para explorar mais. Eu acho que ser um terreno valioso ajuda muito sobre a ótica de reposicionamento. Eu acho que o valor por metro quadrado ali também está um pouco defasado mesmo, então ele poderia trazer um valor de aluguel melhor, mas tem que, na minha opinião, fazer alguns investimentos. Alguns são possíveis, outros talvez não, justamente pela estrutura do terreno e pelas preservações ali ambientais que pode ter em volta. A gente não sabe com certeza absoluta, mas possivelmente tem. Então, e aí o pátio de manobra, pátio de estacionamento fica um pouco mais limitado, né? Então é um imóvel que tem essa característica. Vamos ver como é que esses investimentos serão feitos ali para dar essa modernizada no ativo, tá bom? Turma, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Quero lembrar mais uma vez, Suno 8 anos, muitas informações para vocês. Hora de oportunidades? Vamos entender aqui o que a Suno tem para trazer para vocês e está aqui na descrição do vídeo muitas informações adicionais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima e valeu!